Signo de Libra inicia o mês de abril com a energia do lado sombra ou arcano diabo. Pode ser o caso de vocês lidarem com pessoas do signo de Capricórnio nesse período, mas não necessariamente. Mas vocês iniciam esse período com a energia do lado sombra, que significa que vocês podem ter a tendência a ou já estarem envolvidos numa situação que é relacionada a algum tipo de dependência. Alguns de vocês podem estar lidando com uma relação de codependência emocional, ou a pessoa que vocês estão lidando pode ativar em vocês sentimentos densos como a paixão desmedida, os ciúmes, medo, obsessão. Também pode ser o caso de vocês se sentirem viciados numa pessoa, eu vejo principalmente por causa da energia da química sexual. Também pode ser o caso de alguns de vocês lidarem com uma pessoa que está à distância, seja em outra cidade, estado ou até outro país, e isso, a questão da distância, ser um fator que ativa esses sentimentos em vocês. E em todo caso, a dificuldade de vocês seja se separar de alguém ou de sair dessa energia de dependência, seja dos próprios sentimentos negativos ou de uma situação ou de uma pessoa. O lado sombra, que é o arcano do diabo, fala muito da questão dos vícios, da dependência. Então pode ser dependência, vocês podem estar envolvidos numa situação de codependência emocional, codependência material para alguns, codependência envolvendo a questão do aspecto sexual, como eu já falei, que alguns podem estar lidando com alguém que ativa essa energia muito forte sexual, e isso é viciante para vocês, pode ser viciante para alguns, de modo a vocês acabarem abrindo mão do próprio poder pessoal por causa da situação ou por causa dessa pessoa. Alguns podem lidar inclusive com uma situação tóxica, uma relação tóxica, que se sentem meio que escravizados por essa situação. O obstáculo aqui, se sentem, é engraçado, me veio a palavra ambiente, e o arcano que está no ambiente mostra muito isso, vocês se sentindo prisioneiros. Eu vejo a questão dessa sensação de estarem sendo prisioneiros de uma situação ou de uma pessoa específica. O obstáculo aqui tem o 6 de copas, o que me mostra que pode ser o caso de alguns de vocês se sentirem dependentes, codependentes emocionalmente de alguém do passado, um ex ou uma ex, que vocês inclusive podem ter saudades dessa pessoa, querer retornar o relacionamento, sendo necessário. Pode ser o caso inclusive de essa pessoa do passado retornar, se já não retornou, à vida de vocês, principalmente se for uma pessoa que vocês tenham algo mal resolvido, o relacionamento foi terminado de uma forma a deixar questões mal resolvidas em aberto. E o obstáculo seria justamente a pessoa do passado, ou pode também ser as memórias que vocês têm com alguém que pode estar causando essa nostalgia, saudades, e vocês se sentirem presos literalmente ao passado, ao que vocês já viveram com alguém. É o que eu vejo principalmente. Sendo necessário vocês tendo que superar esse passado, principalmente, e também pode ser o caso para alguns do obstáculo vocês
romantizarem demais o passado que vocês tiveram com alguém também. De modo a alguns de vocês, por exemplo, pensar que não pode ter algo melhor porque ficam romantizando demais um relacionamento passado. Pode ser o caso. E isso resulta nesse sentimento de dependência, principalmente. Mas em todo caso é necessário superar o passado, que é o obstáculo. A base aqui tem a Rainha de Espadas, que é um arcano que remete ao signo de vocês. Então eu vejo mais a personalidade de vocês e não de uma pessoa específica. A base aqui com a Rainha de Espadas mostra que vocês podem ter vindo de um período onde vocês adotaram essa atitude de serem racionais na situação, de avaliar a situação de uma forma, tentarem pelo menos se distanciar emocionalmente da situação para tomar uma decisão. Pode ter sido necessário no passado vocês cortarem um relacionamento ou certas ilusões em relação à situação ou pessoa. Pode ter havido também, vocês podem ter tomado a atitude de ter uma conversa esclarecedora com alguém, de modo a ter resultado numa decisão. A base mostra também, pode ser o caso de para alguns de terem se relacionado com alguém do mesmo elemento, principalmente quem lida com mulheres, dos signos de Gêmeos, Libra, como vocês, ou Aquário. E pode ter havido, se foi uma pessoa no passado, essa pessoa que tomou uma decisão de fazer um corte da relação, ou de ter tido essa conversa esclarecedora que resultou nessa decisão aqui. Em todo caso aqui, houve uma decisão no passado que vai influenciar as situações no mês de abril. Sejam essas, a decisão que tenha havido da parte de vocês, que eu vejo mais forte, mas para outros pode ter sido da outra pessoa. O passado recente tem o As de Ouros. No passado recente pode ter aparecido uma oportunidade para vocês, uma oferta de iniciar um relacionamento sério, de longo prazo. Para quem, eu vejo de modo geral, inclusive para quem está num relacionamento também, vejo que pode ter aparecido uma oportunidade de novo relacionamento. Para alguns de vocês pode ter sido com alguém do passado, ter que renovar o relacionamento, onde principalmente uma pessoa do passado, onde o relacionamento passado foi instável, mas nesse passado recente essa pessoa pode ter proporcionado a oportunidade de iniciar de uma forma mais segura, mais estável de fato. E também pode ter havido questões envolvendo o aspecto material, profissional, também influenciando as relações de vocês. Mas o que eu vejo principalmente foi a oportunidade que surgiu de investir no relacionamento. E eu vejo para ambas as situações, tanto para quem está solteiro quanto para quem já está no relacionamento. Pode ter surgido essa oportunidade de investir em um relacionamento novo. No centro de atenção aqui tem o 3 de espadas. O que eu vejo aqui é que alguns, existe a possibilidade, com o diabo aqui e o 3 de espadas, eu vejo que pode existir a possibilidade de alguns de vocês estarem envolvidos numa situação de triângulo, já que eu vejo 3 personagens aqui, tem as 3 espadas ferindo o coração, e por conta dessa situação é que vocês podem estar nessa energia do lado sombra, de medo, de obsessão, de ciúmes. Inclusive o diabo também fala de traição.
para quem sabe que está numa situação de triângulo, pode envolver essa questão também de uma das partes estar traindo o parceiro ou a parceira com uma terceira pessoa, ou não traiu de fato, mas está sendo tentado a fazer isso, porque o diabo também mostra muito a questão da tentação. Principalmente eu vejo alguns, inclusive alguns de vocês tendo essa tentação, para quem está no relacionamento, tendo essa tentação com alguém do passado, também pode ser o caso. Mas o 3 de espadas aqui como centro de atenção mostra, para quem está nessa situação de triângulo, prestar atenção nisso, para não tomar uma decisão que vocês acabem se arrependendo depois, como por exemplo, quem está sentindo essa tentação de trair o parceiro ou a parceira com uma outra pessoa, pode até ser um ex ou uma ex, que reflita sobre isso para não acabar decidindo fazer o ato e depois se arrepender por ter traído a pessoa, porque a consequência virá de qualquer forma. E para quem não está nessa situação de triângulo, é necessário prestar atenção às mágoas que vocês podem ter de alguém do passado. Como eu vejo, o obstáculo é o passado, então é necessário refletir sobre as mágoas que vocês podem ter. Alguns podem ter sido traídos no passado, de modo a ter essa mágoa guardada no coração, também, e isso está influenciando diretamente as relações novas que vocês têm. Sendo necessário, se for o caso, se vocês têm alguma mágoa, se já foram traídos no passado, é necessário curar esta ferida para conseguir se relacionar com pessoas novas. Senão vocês vão acabar entrando em um novo relacionamento já com uma bagagem do passado, e isso pode causar muitas dificuldades no relacionamento novo. Então é necessário refletir sobre essas possíveis mágoas para conseguir curá-las e conseguir se relacionar melhor com um possível novo pretendente. No futuro imediato aqui tem o 8 de paus, como eu falei antes. Alguns de vocês, boa parte de vocês podem estar lidando com pessoas à distância, inclusive por causa da questão da quarentena. E pode haver muita comunicação por mensagem, flerte principalmente aqui com uma pessoa específica. E eu vejo isso inclusive para quem está no relacionamento, mas inclusive quem está num relacionamento onde o relacionamento não está estável, não pode estar havendo uma certa indiferença ou insatisfação no relacionamento. Então há a tendência de uma das partes aqui começar a sentir tentação em flertar com outras pessoas. E se forem vocês, como eu falei aqui do 3 de espadas, tomar cuidado com as decisões que vocês tomam baseadas só na mente, porque pode ser o caso de vocês pensarem uma coisa e sentir outra, e vocês acabarem ignorando o que vocês estão sentindo para seguir só o mental. E é justamente isso que pode causar arrependimento no futuro, vocês seguirem só o que a mente está mostrando. Alguns de vocês, inclusive, podem estar obcecados por alguém, pode, inclusive, enxergar coisas onde não tem por causa dessa obsessão e acabar decidindo fazer algo que é contra a vontade de vocês. Como, por exemplo, vocês podem gostar da pessoa que se relacionam,
mas começar a ter tantos ciúmes dessa pessoa que pode criar paranoias, e dessas paranoias vocês tomarem uma decisão, como por exemplo de terminar o relacionamento porque acha que a pessoa está fazendo coisas escondido ou algo do tipo. Então, o 8 de paus aqui no futuro próximo tem a possibilidade de muita comunicação a longa distância. Também a questão do flerte. Vejo muito a questão do flerte aqui. E o 8 de paus também mostra mudanças que podem ocorrer rapidamente na vida amorosa de vocês. Haverá muito movimento e avanço. Para quem está numa relação que está estagnada, vai haver avanço no futuro próximo com essa energia do 8 de paus. Vai haver avanço, mas eu vejo principalmente a comunicação fluindo, porque eu vejo uma das partes aqui ainda muito receosa, com muito medo e muitas paranoias em relação à situação. Como eu falei anteriormente, uma das partes aqui pode se sentir, eu vejo mais vindo de vocês, mas pode ser outra pessoa também, de se sentir prisioneiro de uma situação ou até de uma relação específica. Nos temores aqui tem o imperador. Vocês também podem lidar com pessoas do signo de Áries, principalmente figuras masculinas. E nos temores aqui, alguns de vocês podem ter medo de que a pessoa se comporte de uma forma controladora, possessiva. O imperador também tem esse lado sombra da possessividade, do controle, dos ciúmes. Vocês podem ter medo disso, principalmente quem está lidando com homens. Pode ter medo também, para quem lida com homens, pode ter medo desse homem já ser casado, já ter família com alguém, pode ser o caso também. Mas de forma geral tem a questão do controle, que pode estar causando muitos receios a vocês, e também pode ser a influência, vocês ter medo da influência de uma figura masculina de autoridade, como por exemplo a figura paterna de uma das partes influenciar na relação de vocês. Se não for o pai, pode ser um homem onde a pessoa considera como pai, como por exemplo padrasto, avô, tio. Também para quem já está num relacionamento, já está casada, pode ser a figura do sogro também influenciando a situação, e pode ter receios em relação a isso, inclusive receios em relação a questões familiares envolvendo essa figura masculina, também influenciando o relacionamento de vocês ou a vida afetiva de vocês de modo geral. No ambiente tem o 8 de espadas, como eu falei anteriormente. Alguém aqui se sente aprisionado numa situação, se sente muito, devido às paranoias que eu vejo principalmente aqui, pode se sentir muito impotente numa situação. Aquela sensação da pessoa estar de mãos atadas, não sabendo o que fazer a respeito. Principalmente quem está numa situação de triângulo pode estar se sentindo assim. Devido aos medos, o pensamento pode estar muito, como eu falei, a questão da obsessão, pensamentos obsessivos, muitos pensamentos de dúvidas, de insegurança, de medo do que pode acontecer, ou inclusive de culpa também. Sobre o exemplo que eu dei de uma das partes aqui se sentir tentada a flertar com outras pessoas, ou inclusive até trair parceiro ou parceira. E pode haver esses pensamentos de culpa, de dúvida, de modo a fazer com que a pessoa não haja, principalmente
por medo mesmo e por ter essa sensação de a situação não ter saída. Se forem vocês aqui, como está no ambiente, pode ser muito a outra pessoa, mas também existe a possibilidade de alguns de vocês se sentirem assim. Se for da parte de vocês, é necessário prestar atenção nos pensamentos de vocês, se vocês não estão muito presos à própria mente, de modo a vocês não conseguirem tomar uma atitude na situação. Então é necessário vocês saírem um pouco da mente de vocês para conseguir enxergar a realidade e tomar uma atitude que seja necessária de fato. No emocional de vocês tem o 9 de paus. Vocês podem se sentir bastante na defensiva no mês de abril em relação a alguém, em relação à situação também. Pode ser o caso também de alguns de vocês estarem cansados de uma situação, de uma relação, também pode ser o caso. Inclusive, quem está solteiro ou solteira pode estar com o pé atrás em relação às outras pessoas, de não querer se relacionar se envolver com outra pessoa, com uma pessoa nova, devido a possíveis mágoas do passado. Como eu vejo o passado sendo o obstáculo aqui principal, faz com que vocês se sintam dessa forma, com o pé atrás. Principalmente as mulheres de Libra podem estar se sentindo assim no mês de abril. E há muito essa defensividade por já passar por relacionamentos onde pode ter havido traições, muitas discussões, ou realmente terem se magoado muito já, né, em relacionamentos passados. E isso fazendo com que vocês, de modo geral aqui, se sintam com o pé atrás em relação às outras pessoas. E a conclusão aqui tem o arcano maior, a força. Também pode ser o caso de vocês lidarem com pessoas do signo de Leão. E como conclusão aqui, confirma a questão da intensidade muito grande que vocês podem sentir por alguém, principalmente sobre a questão da química sexual. Muitos de vocês podem sentir essa intensidade muito grande por alguém. E a força mostra que vai ser necessário que vocês pratiquem o autocontrole para quem está sendo tentado a trair um relacionamento, a agir de uma forma, a agir de uma forma negativa no relacionamento. Também pode ser o caso. Alguns de vocês podem estar tão na negatividade, pode ser inclusive por influência do período da quarentena, que vocês podem acabar agindo mais para o lado negativo da personalidade de vocês. E alguns podem agir de uma forma manipuladora ou até ter certos comportamentos tóxicos em relação a alguém. E a força, como conclusão, mostra que além do autocontrole que vocês terão que praticar, isso também envolve tanto a questão sexual como também de sentimentos negativos, como a questão dos ciúmes, da raiva, e vocês terão que lidar com isso. Terão que domar a fera interior, o lado instintivo de vocês, para conseguir lidar melhor com as outras pessoas, ou com o parceiro ou com a parceira, para quem está num relacionamento. Pode ser o caso aqui, como eu vejo dois personagens aqui no Arcano da Força, pode ser o caso de alguns de vocês se sentirem dominados por alguém, principalmente quem está lidando com o signo de Leão, pode ser o caso. E
principalmente por causa dessa energia sexual intensa, da paixão também. Alguns de vocês podem estar num relacionamento que é muito passional, que traz esse extremismo do amor e ódio, e é necessário vocês equilibrarem isso também. E a força também mostra para que vocês busquem agir de uma forma não agressiva, mas que vocês consigam se impor na relação, já que alguns podem estar abrindo mão do próprio poder pessoal para se relacionar com alguém. Pode ser o caso, devido ao arcano do diabo. E a força fala sobre isso, de vocês terem que usar a calma, mais aliado à coragem, à assertividade, também terem compaixão em relação à pessoa, buscar aceitar a pessoa como ela realmente é e não tentar mudá-la, também pode ser o caso. Mas isso não quer dizer que vocês não tenham que tomar atitude caso a pessoa se comporte de uma forma que desagrade vocês. É necessário isso também. O arcano da força é muito o arcano da coragem. Então, para alguns de vocês terão que ter coragem para tomar uma atitude que pode estar causando muito medo a alguns de vocês. Também pode ser coragem para superar o passado e também o medo de se relacionar com alguém novo. Também pode ser o caso. É isso. E em todo caso também, se vocês praticarem essas características, vocês conseguirão ter mais força interior para lidar com obstáculos na relação, para quem está no relacionamento principalmente. Vai ser necessário essa força durante o período de abril, porque pode haver muitos desafios que vocês terão que superar através da prática dessas características, inclusive a paciência também em relação ao outro. Também é o caso. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber, inclusive, a situação de vocês e para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês estejam bem nessa quarentena e até a próxima leitura.